Usei nosso querido Claudinho para estruturar uma empresa inteira do zero, sem gastar R$ 1. E ele não foi a parte mais importante. Vou mostrar aqui como eu fiz. Vou desconsiderar o fato aqui que 2026, né, todo mundo sabe utilizar inteligência artificial, mas isso aqui não é um tutorial de como usar, só vou mostrar como um gestor de projeto e engenheiro pensa para tirar a ideia da cabeça e executar. Então vamos lá. Para quem não me conhece, sou o Renan Romanel, documento como eu transformo ideias em projetos reais. Para vocês entenderem um pouco melhor, aqui eu vou mostrar. Foram todos esses projetos e tudo isso que eu criei com a ideia da casa, que é a empresa que eu criei. Com ela, eu consegui fazer justamente o que eu falei no primeiro vídeo. Eu transformei as minhas ideias, o meu consumo, na execução. E aqui me ensinou muita coisa. Mas como que eu fazia para pesquisar e ver se essa ideia primeiramente ia ser boa? Muita gente deve conhecer. Eu usava primeiro o nosso Claudinho, como eu falei, e pedia para ele criar prompts para eu conseguir pesquisar no Perplexity. Como eu falei, eu usava o Claudinho para fazer muitas das coisas. Eu usava ele como base, como centro de tudo. E eu recomendo até você fazer isso, utilizar uma inteligência artificial como o centro para onde você vai guardar tudo. E com ela você consegue pesquisar e identificar muitas coisas, até em outras, utilizando ela. Então, como eu usei o Cloud para ser esse centro, eu usava ele para criar prompts para eu pesquisar em outras, como Perplexity, que é uma das melhores para pesquisa de mercado e tudo. Ela é muito melhor até do que o Cloud, muito mais certeira. Então, eu usava ela para essa pesquisa de mercado. Mas eu usava o Cloud, que tinha todos os dados, todas as informações que eu criava, todas as ideias para a empresa, para criar o prompt para pesquisar de forma mais precisa no Perplexity. Então, aqui tá como eu fazia, eu pesquisava no Perplexity. Aqui ele já entra direto com essa pesquisa de mercado, como você pode ver aqui na esquerda, o histórico, né? Eu usava muito ele para validar, para pesquisar preço, para pesquisar várias outras coisas. Então, ele é muito mais preciso, eu recomendo muito mais ele dentro dos outros. E aqui está o Cloud. Como você pode ver, eu criei como se fosse um grupo, né, para a empresa, que você pode criar um projeto nele, e nesse projeto você coloca o que você quer. Então ele sempre fica linkado. Então se for uma empresa que é linkada, ou se for uma coisa dentro desse grupo, desse projeto, faz muito sentido você fazer isso. Porque ele já puxa todas as informações, todos os arquivos que foram criados e consegue fazer um link melhor entre eles. Como eu falei, a parte mais importante não foi a IA, não foi o Claudinho. Foi o que eu sei sobre as empresas e sobre o que eu preciso para criar essas empresas. A ferramenta não pensa por você. O IA não pensa por você. Ela acelera o teu raciocínio. Então, como eu usei isso para entregar, para criar e fazer todos esses arquivos que nem eu estou mostrando aqui? Os arquivos da casa, os arquivos de Excel e todas as partes de precificação, de pitch de investidores, de sistemas escaláveis. Foi essa parte que eu usei, principalmente a inteligência artificial, para criar, porque na parte técnica eu já sabia muito sobre como fazer as coisas. Precificação, eu fui ao mercado perguntar. Como eu falei, eu tinha contato direto com um grande investidor que seria um grande cliente. Eu fiz esse contato com ele, fiz contato com outras pessoas que poderiam virar clientes e fiz esse levantamento de dados para saber exatamente o que eu precisava. Você juntar dados da inteligência artificial com dados humanos é a melhor forma de você precificar, você estruturar tudo, que é muito mais forte do que qualquer outra coisa sozinha. Uma das principais coisas que eu aprendi, e tanto na engenharia quanto fazendo esse projeto, é que cada entrega tinha uma pergunta, e a pergunta é a parte mais importante, porque você precisa saber essa resposta para você continuar a sua construção. Ou seja, branding, para quem que eu ia vender, para quem que eu ia ser, quem que seria o meu cliente no produto final. Precificação, o negócio fecha, eu consigo tirar da minha cabeça, a empresa, essa ideia funciona fora da minha cabeça. Manual, as pessoas que vão trabalhar comigo vão conseguir compreender
a operação funciona sem mim, sem eu estar lá, porque eu não vou estar junto com o cliente final. Até mesmo partes mais simples, como um pitch. Essa ideia eu consigo, para mim faz sentido, eu mesmo estou criando, eu estou na minha cabeça. Para mim, se eu falar em voz alta, vai fazer sentido. Mas eu consigo vender essa ideia para alguém, se eu explicar essa ideia para alguém, vai fazer sentido? Porque isso é uma das coisas mais importantes que muita gente pula. A ideia do teu projeto, a ideia do teu produto precisa fazer sentido não só para você, mas para outras pessoas. Às vezes não mesmo o cliente, mas outra pessoa de fora que não está dentro da sua cabeça. Então você consegue explicar para ela. Se para ela, você explicando, não detalhadamente, você falando qual que é a ideia e você explicando como se estivesse vendendo para ela e fizer sentido e a pessoa se interessar, essa ideia ela provavelmente vai conseguir sair do papel. Bom, mostrando um pouco da ferramenta que eu criei a partir com a ajuda da inteligência artificial, foi assim, eu precisava tirar do papel, eu precisava mostrar essa ideia e principalmente precificação. É uma das partes mais importantes de uma empresa e de um projeto. Esse projeto precisa fazer sentido financeiramente para a empresa. Ele precisa se vender. Então, o cloud você consegue criar essas coisas que às vezes manualmente ou por um Excel ficaria muito mais difícil de visualizar. E com isso você consegue fazer, que nem eu fiz um aqui. Eu fiz uma calculadora para me mostrar o quanto que eu cobraria da pessoa, o quanto que ele recomenda eu cobrar do meu cliente, o tempo estimado, né, que levaria esse atendimento. E também eu pedi para ele criar, junto com conversas daí direto com como seria o meu funcionário, e a minha ideia de pesquisas, eu consegui criar essa calculadora de preço. Ele diz se é estúdio de um quarto mais quartos, que tamanho que é esse estúdio, quantos quartos tem, se é grande ou não, se é casa, se é apartamento. Também ele coloca em precificação para banheiro, então isso ó, ele aumentar algo, né? Ele aumentar o preço final, porque, como eu falei, quando você vai criar um projeto, você tem que pesquisar todos os lados desse projeto. Um dos principais que eu vi conversando com uma possível funcionária seria que a parte mais densa e que mais demanda limpeza seria banheiros. Então, isso era um acréscimo de valor caso tenha mais banheiros, seria um acréscimo. Camas para arrumar e limpar também. Quantidade de dias que alguém ficou, lembrando que isso é a empresa que iria cuidar de Airbnb e short stay. Então, a quantidade de dias que foi usado também impacta na limpeza. Então, tudo isso, quando você vai criar um projeto, você vai criar uma empresa, você tem que pensar dos lados, tanto seu quanto do cliente, que seria que não é para o cliente final, seria para um B2B, seria para outra empresa. Então você tem que pensar do lado dele e do seu lado, principalmente, para você conseguir fazer uma cobrança mais certeira. Então, para a gente da empresa, qual que seria o maior trabalho? Banheiros, quantidade de dias, ou seja, se tivesse muito sujo ou não, e principalmente, que nem eu coloquei aqui, o prazo que eu teria para entregar esse lugar limpo. Então, tudo isso você tem que colocar no peso para fazer sentido, tanto para você, para fechar no final do mês, que é o mais importante, e ainda ter a margem, mas também para não ficar tão pesado para o cliente, fazendo sentido ele fechar com você. Aqui mostrando novamente, um pouco mais resumido, mas também mostrando todos os acréscimos. Aqui, se você aumentar o uso, né, a quantidade de dias que foi utilizado, ele já faz o cálculo padrão. Quantidade de banheiros ele já também acrescenta, ó, banheiros adicionados ele acrescenta, aqui está em real, mas é uma porcentagem em cima do valor total. Se tem área externa também, porque tem um acréscimo sobre isso, que também demora mais e dá mais trabalho. E aqui você sempre pense também em volume. Se você for vender algo em volume, se você fizer contratos de volume, vale muito mais a pena para você e principalmente para o teu cliente. Então você consegue fazer algo mensal recorrente a partir de volume. Então sempre pense se você consegue escalar para esse lado. A inteligência artificial consegue ajudar muito isso. O cloud ajuda muito em você pensar se isso é escalável, se isso é uma coisa que você consegue fazer recorrência. Algo que o cloud ajuda muito a criar, principalmente se você for utilizar para a empresa como uma ferramenta, para deixar ele de forma mais bonita e mantendo sempre o formato que você utiliza.
Então, os formatos, as cores, então tá tudo aqui. Ele consegue fazer isso ajuda muito também. E eu recomendo muito fazer isso, se você for utilizar como uma ferramenta interna da empresa. Então aqui ele fez tudo que é tipo de coisa que eu precisaria usar dentro da empresa como um controle. Outra coisa que ele me ajudou a criar como base, que eu acho muito bom, principalmente para uma empresa, mas como um projeto em si, você consegue controlar tudo aqui também. Então, desde a ideia, qual que é a ideia do projeto, o que é para ele suprir de demanda, o que ele vai tirar de custo e de empresa para a empresa e tudo envolvendo o projeto. Aqui você consegue usar o Notion, que é muito bom, e tudo como você pode ver. Tudo eu não gastei R$ 1, está tudo na Excel online, próprio Cloud eu não pago o plano, o Perplexity também você pode ver, eu não pago o plano, o Notion você consegue fazer tudo sem gastar R$ 1. E esse era o principal detalhe que eu precisava fazer para a empresa funcionar. Como eu falei no começo, eu não gastei R$ 1. Você consegue utilizar seus tokens no cloud, você consegue utilizar tudo de forma gratuita, se você souber como pesquisar. Se você pesquisar da forma correta, se você jogar ali, você consegue fazer isso tudo sem gastar R$ 1. Como você pode ver, estava tudo pronto. A base estava sólida, mas o terreno que mudou. Construir tudo não significa lançar. O valor às vezes está no processo, o que eu me desenvolvi como pessoa, o que eu me desenvolvi como futuro empreendedor, que foi o maior processo, como eu falei no primeiro vídeo. E a parte importante também. Eu fui ao mercado, eu fui aonde seria o meu cliente e vi que estava mudando. Então mesmo eu tendo feito tudo, eu não precisaria lançar. Eu tive muito conhecimento, eu ganhei muita coisa que eu vou conseguir aplicar para os próximos empreendimentos que eu já estou começando a ter ideias e pensar e construir. Isso vai me ajudar muito a ter essa base para isso. Mesmo a casa nunca tendo existido, ela serviu um papel primordial para mim, para o meu desenvolvimento pessoal e para o que eu estou mostrando aqui nesse canal. Eu parei de consumir e comecei a construir. A casa foi o meu primeiro projeto fora de uma empresa, um projeto meu, com todos os desafios e todos o que eu precisaria entender e construir. E isso me ajudou muito a abrir os olhos para muita coisa. E a partir daqui, eu não vou mais mostrar muito sobre como fazer, como eu criei a casa, mas em si os pensamentos para o desenvolvimento pessoal e o que teremos a partir desse pensamento crítico e analítico e como a gente faz para ter esse desenvolvimento. E com tudo isso, eu vejo muito as inspirações e essas coisas que a gente aprende fazendo e me ajuda a desenvolver. Algo que o Chris Williamson falou em um dos seus podcasts, para mim é um dos melhores que tem, o Modern Wisdom, ele falou muito: preparar não é fazer, pensar não é fazer, planejar, precificar não é fazer é fazer. Mas daí também vem esse meu pensamento, junto com a casa e junto com tudo que eu fiz. Fazer sem pensar é perigoso. Pensar sem fazer é inútil. Então faça e ganhe essa confiança fazendo. O jogo é sempre equilibrar os dois. Nunca fazer sem pensar, mas sempre fazer e começar. E novamente, esse canal é sobre isso, é sobre esse desenvolvimento e como você usar pensamentos críticos e suas ideias dentro de vários mundos para você se tornar melhor e conseguir criar mais, fazer sua empresa render, fazer suas ideias saírem do papel e você começar a executar. Então, lembrando, todo domingo tem vídeo aqui no canal. Se inscreva, ative o sininho, deixe um comentário caso você gostou e o que você pensa sobre esse assunto. E até domingo que vem.